Amém. Bom dia, igreja. Se coloque em pé no seu lugar, por favor. Hebreus 11:6 diz que todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Eu gostaria que você começasse a se apropriar um pouco mais da fé. Você não enxerga Deus, mas se você acredita em Deus, então você o busca. Amém? Então vamos buscar mais um pouco em oração. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Precisamos de mais fé. Nesses dias que são dias aonde tudo o que está ao nosso redor vai caindo, vai ruindo. Mas existe um lugar aonde nós podemos ser inabaláveis. Esse lugar é o reino do Senhor. Mais um pouco, igreja. Ore, clame a Deus. Senhor, nós buscamos a Tua face. Bendito seja o Teu santo nome, porque nós estamos tomando o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo outro nome. Movemos agora as regiões espirituais celestiais, declarando que nós nos apropriamos daquilo que a Tua palavra afirma para nós. Eu declaro, Senhor, sobre nós, nossa casa, sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Mais daquilo que está no Teu coração, mais da Tua presença, do fervor espiritual. Poderoso Deus, vem com a Tua glória, inundar todo o nosso ser. Em nome de Jesus, vem tocar as nossas entranhas, tocar, Paizinho querido, as nossas células. Vem tocar, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, a oxigenação do nosso corpo. Vem tocar os nossos órgãos internos. Vem mover, Senhor meu Deus, as nossas vidas de modo integral, pleno, Senhor. Estabelece no nosso coração mais fervor, Senhor. Mais fervor por Ti, mais Deus, ímpeto, mais intrepidez, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Aleluia, Senhor Deus, vem com o fogo consumidor do Teu Espírito, consumindo tudo aquilo que se levanta contra o Teu propósito, que se levanta contra a Tua verdade, que se levanta contra aquilo, Senhor meu Deus, que é o desejo do Senhor para nós, a nossa casa, ó Deus, o nosso destino. Poderoso Deus, nessa hora vem com fervor, estabelecendo firmeza, consolidação, estabelecendo, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, ânimo, coragem, em nome de Jesus. Vem, Paizinho querido, derrama sobre corações aqui mais fé, Senhor. Mais fé, Senhor, mais do Teu dom, Senhor. Eu suplico, eu clamo em nome de Jesus. Queremos declarar, Pai, o inimigo da alma, ó Deus, destituído, os inimigos de nossa alma confundidos, desbaratinados. Estabeleça, ó Deus, mais uma vez o Teu querer, a Tua vontade, pois ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ó Deus, declaramos céus abertos, Pai, sobre nós, sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia, Senhor, aleluia. Damos lugar ao Teu Espírito Santo, damos lugar ao Teu Espírito, Pai. Damos lugar no nosso coração ao Teu Espírito Santo. Buscamos ao Senhor, buscamos águas profundas, Pai. Mergulhamos mais, Paizinho querido, em Ti, em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque a Tua boa mão está estendida, Deus, sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo de número 2. Você já vai sentar, vamos ler primeiramente esses versículos. 1 Pedro 2, versículo 4 a 9. Aleluia, Senhor. Epístola do apóstolo Pedro, a sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 4, afirma: achegando-vos a Ele a pedra viva,
rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Senta e dá uma glória a Deus aí, querido. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos vendo que a história ela tem um derradeiro. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós temos visto uma sociedade ruir. Nós temos visto reinos e impérios também ruírem, caírem. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa essa carta, essa epístola, para os cristãos que estavam sendo dispersos por conta da pressão, por conta da perseguição. E ele então está estabelecendo algo, e eu quero que você guarde no teu coração isso. O que ele está estabelecendo é que nós não vivemos de forma instável, mas por meio da fé existe um lugar que é inabalável. Amém. Louvado seja Deus. As Sagradas Escrituras diz que tudo o que é abalável vai ser abalado, mas vai permanecer o que? O reino de Deus, que é inabalável, que é de eternidade a eternidade. Quando disserem, Jesus falou, o reino de Deus está aqui, está acolá, não acreditem, porque o reino de Deus, ele está onde? Está dentro de cada um de nós, por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que a fé é um dom dado por Deus. Efésios 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É um dom de Deus, mas não é Deus que exerce a fé. Quem exerce a fé sou eu e você. Então, se Deus não se revelasse a mim e a você, queridos, jamais nós conseguiríamos tateá-lo, achá-lo, e o que dirá, se relacionar com Ele. Então esse Deus é precioso e maravilhoso, pois Ele se revela para o meu e para o teu coração, e mais do que isso, Ele, com um plano eterno, manifestou-se em carne na segunda pessoa da Trindade. Para quê? Para que eu e você tivéssemos reconciliação com Ele. Mais do que isso, a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que estabelece fé em nosso coração. Você pode estar vivendo sob pressão, você pode estar enxergando uma sociedade que insiste em se voltar contrário à vontade de Deus, você pode ver impérios, nações ruindo e caindo, mas lembre-se de algo:
Deus, Ele estabeleceu a fé não somente para que você e eu vivêssemos milagres, mais do que isso, para que nós nos relacionássemos com o Deus do milagre. Amém. Ele é tudo na nossa vida, queridos. Amém. E só existe um lugar para eu e você estarmos inabaláveis. É debaixo da revelação e da estrutura que a palavra dele ortoga para mim e para você, queridos. No mundo antigo, o apóstolo Pedro está utilizando essa palavra do mundo antigo e está trazendo aqui uma revelação da pedra angular. A pedra angular, queridos, é aquela pedra fundamental que orienta, que dá norte para toda a estrutura ser elaborada e ser construída. É por meio da pedra angular, querido, que há uma consistência para uma boa obra, para que ela não venha a ruir. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo que essa pedra angular, queridos, ela é Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela é Cristo Jesus. Aonde é que você está estabelecendo a sua fé, a sua crença? Aonde é que você está estabelecendo os seus pensamentos, o teu coração? Aonde é que você está estabelecendo, querido, e fundamentando as batidas do teu coração? Hoje Deus quer remover a instabilidade de dentro de você. Deus quer remover a oscilação. Deus, Ele quer remover, querido, todo tipo de pressão, angústia, e quer estabelecer e fundamentar você exatamente nas Sagradas Escrituras, a saber, na pedra angular e na rocha. Por quê? Porque o próprio Jesus, em Mateus 7, 24 a 27, ele diz que o homem que ouve as minhas palavras é comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Vem os ventos, vem as tempestades, vem as chuvas, e essa casa permanece. Porém, um homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a casa na areia. Um homem nécio. Vem as chuvas, as tempestades, os ventos, e grande é a sua queda. A nossa vida, querido, ela consiste e deve estar fundamentada na pedra angular. Não seja nécio e nem louco e nem louca para rejeitar a pedra que Deus elegeu, como muitos fazem e como muitos fizeram. Não rejeite a Cristo Jesus. Na verdade, não busque em outro lugar fundamentação para a tua vida, que não seja, querido, nas promessas estabelecidas pelas Sagradas Escrituras. Você sabe, você é inteligente, você está passando, você não é imbatível. Só existe um reino que perdura para todo sempre, de eternidade e eternidade, e aqueles que fazem a vontade do Pai permanecerão para sempre. É nesse lugar, querido, que nós somos inabaláveis pela fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Pela fé, querido. Pela fé que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Então não existe vento capaz de derrubar, querido, o que está fincado, firmado, consolidado na pedra angular. Amém? Vamos supor que a morte bate aí à sua porta. Se ela se deparar com Cristo,
Ela vai se deparar com aquele que a venceu. Meu Deus. Porque tragada foi a morte pela vitória. Ele morreu, mas ele ressuscitou e vivo está. E ele governa sobre todas as coisas. Aqueles que creem em mim já passaram da morte para a vida. Ele nos dá vida e vida eterna. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Então não temas, pequeno rebanho. Confia no Senhor. De todo o teu coração. Aleluia. Ponto 1. A pedra angular, ela é imutável. O Senhor Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Aleluia. O Senhor Jesus não se enquadra à instabilidade do ser humano. O Senhor Jesus, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele governa de forma perene. Aliás, Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, segundo o autor aos Hebreus, intercedendo por mim e por você. De forma perene, não é 24 horas, é de forma perene, eternamente. Se tem um ofício que Jesus ama, é o ofício de ser intercessor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele está clamando, intercedendo por mim e por você. Ele não se enquadra na instabilidade, querido, das crises mundiais. Ele é, aleluia, glória a Jesus. Salmos 2 diz que os príncipes desse mundo tramam contra o ungido do Senhor. A palavra diz que o Senhor olha do seu trono e ri deles, ridiculariza-os. Meu Deus, o governo pertence a Ele, querido. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, o fundamento qual nós estamos falando, expondo aqui, não é outro fundamento que um fundamento que vem da eternidade para a nossa dimensão. Se o fundamento é eterno, por que a sua fé é temporária? Pegou? Se o fundamento é eterno, a nossa fé, então, querido, deve ser estável, permanente, sólida. Nós devemos acreditar, continuar, perseverar até que Ele venha. Porque o fundamento, ele é eterno, queridos. Os seus olhos podem observar tudo balançando ao redor, como os discípulos observaram aquele mar revolto. Ficaram com medo. Mas Jesus estava no barco, queridos. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, por favor, pare de ver CNN, queridos. Por favor, pare de acessar notícias que só te levam para longe daquilo que é a revelação bíblica, a vontade de Deus, aquilo que traz firmeza, querido, na verdade escriturística. Ouça o Espírito Santo, ouça a voz de Deus para o teu coração e para a tua vida. Ouça aquilo que vale verdadeiramente. Investir tempo. Ouça a palavra, porque céus e terra hão de passar, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para todo sempre, querido. Queridos,
Escute, pode tudo estar balançando, e eu vou dizer algo, não adianta fugir. Às vezes nós observamos e vemos pessoas indo para o Paraguai, pessoas agora cavando, fazendo casa no buraco, na terra, guardando alimento, como se isso fosse salvá-las, como se isso fosse funcionar, queridos. Isso é paliativo, queridos. O que funciona, o que nos deixa inabaláveis, é a fé, é a confiança, é a torre segura, é a vontade de Deus, é o propósito, é ouvir como o apóstolo Paulo: não é não, sim é sim. Aleluia. Os homens tentam, querido, de todas as formas, segurança, tenta de todas as formas, meu Deus, buscarem se proteger, sendo que a palavra de Deus diz que Ele é a torre forte, a segurança, o baluarte, Ele é o carvalho de justiça, a pedra angular, é nele que tem que estar a nossa fé. Se Deus falar, está falado. Se Deus fala, nós cremos. Se Ele não fala, nós não cremos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, meu Deus. Aleluia. Então fique naquele que é perene, na pedra angular. Fique no firme fundamento, porque Ele é imutável. Ele não muda, querido. Amém? Senão daqui a pouco você vai para o Paraguai, querido, 2026 muda tudo. Aí daqui a pouco você tem que voltar de novo para o Brasil, tem que fazer toda uma mobilização, uma ação. Ei, ouça o Espírito Santo. Aleluia. Mova-se debaixo da unção do Espírito Santo. Há uma unção sobre o teu coração, há uma unção sobre a tua vida. E as Sagradas Escrituras dizem: há uma unção em nós, ela não é falsa, e ela nos ensina e nos capacita a todas as coisas. Você é ungido do Senhor. Há uma unção do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Ponto 2. A pedra angular, ela é preciosa para quem? O que o texto sagrado afirma? Ela é preciosa, querido, para Deus. Versículo 4 diz assim: achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Agindo Deus, quem pode impedir? Da onde que o ser humano, na sua criatividade dada por Deus, é tão louco de se voltar e rejeitar aquilo que Deus elege? Não vai dar bom, não vai dar coisa boa. Ainda que a humanidade que se revolte contra a pedra angular, fundamente a sua vida, querido, nela, porque ela é preciosa para Deus. E se é preciosa para Deus, não é descartável para nós. Aleluia. Vivemos no tempo do descartável, relacionamentos descartáveis. Vivemos no tempo do fast food, aonde não tem mais apropriação de estabelecimento e consistência, e muitas vezes as pessoas levam isso até mesmo para o quê? Para o relacionamento com Cristo. Isso é loucura, isso é nécio, mas não é para mim, para você. Para mim, para você, queridos, é o estabelecimento da nossa vida na pedra angular, porque ela é preciosa para Deus. E se é preciosa para Deus, é de valor inestimável para mim e para você. Não tem valor, não tem estrutura, não tem dinheiro,
não tem empresa, não tem multinacional, não tem qualquer ação que esse mundo possa oferecer para mim e para você, que possa levar o nosso coração a rejeitar a pedra angular. Aleluia, aleluia, querido. Então por que você vive se comparando? Vive se inferiorizando? Ao invés de viver pleno pela fé, inabalável, cheio do Espírito Santo, vivendo com a fundamentação na pedra preciosa como único e única, como um valor inestimável que você tem para o coração de Deus. Aleluia, o Senhor quer tocar o nosso coração, quer curar as nossas feridas e quer nos levar, querido, a esse lugar de paz, esse lugar de ser inabalável pela fé. Jesus foi rejeitado, querido, pelos seus, mas a todos quanto receberam, a esse deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Meu Deus, glória a Jesus por isso. Filhos de Deus, querido. Então, toda rejeição tem que dar lugar ao constrangimento do amor no nosso coração. Por quê? Porque Ele foi rejeitado, para que eu e você fôssemos amados, queridos, aproximados, reconciliados. Aleluia, bendito é o nome do Senhor por isso. Sinta-se, querido, nesse momento, abraçado pelo Espírito Santo. Sinta-se tocado, constrangido, amado e amada pelo Espírito Santo. For por mim, por você, querido, por todos aqueles que nele crê e que fundamenta a sua vida na preciosidade da pedra angular. O mundo despreza, mas Deus escolhe. Aleluia. Então, se o mundo despreza, Deus escolhe e ainda diz para nós: não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi para dar frutos e frutos que permaneça. Ele diz para nós: não foste vós que me amastes, eu vos amei primeiro. Mais fé, Espírito Santo, mais convicção, Espírito Santo, mais toque do Senhor, Espírito Santo, menos oscilação, menos discórdia contigo, mais poder, Espírito Santo do Senhor, mais poder, Espírito Santo, para nós vivermos o melhor do Senhor, mais Espírito Santo para nós termos solidez, convicção, para nós termos mais de Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Aleluia, é a destra fiel do Senhor que está sobre a tua vida, querido. Aleluia, sobre a tua casa. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Então desfrute desse lugar, porque você vai vencer o mundo, tenha certeza disso, amém? E o que vence o mundo, 1 João 5 versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Meu Deus, quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê em Jesus, que Jesus é Filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso, querido. Bendito é o nome do Senhor. Que vence o mundo é uma fé autêntica. Fé no original significa o quê? Fidelidade. Mais do que falar que cremos em Cristo, é necessário nós sermos fiéis a Cristo Jesus. Mais do que ser simpatizantes,
É necessário comer do corpo, do sangue de Cristo Jesus. É necessário caminhar com Cristo Jesus, observar os seus estatutos, observar as suas palavras e se inclinar à verdade, praticando. Não sejais somente ouvintes, mas praticante da verdade das Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Aleluia! Às vezes, conversando com alguns irmãos, os irmãos perguntam para mim: como é que pode o apóstolo Paulo, que foi dado por morto algumas vezes, foi preso, como esse cidadão pode escrever a carta da alegria? Como esse cidadão pode escrever no final da sua vida, abandonado por todos, mas dizendo que Cristo não o abandonou, e dizendo que combateu o bom combate? Por quê? Porque nesse meio ele diz: eu guardei a minha fé. Ponto 3, esse ponto eu tentei pular, mas o Espírito Santo falou: precisa de ministrar. O destino de quem rejeita a pedra angular. A mesma pedra que sustenta, consolida, é a mesma pedra que derruba reinos. E aqueles que não creem na pedra angular, tem ela por pedra de tropeço. Aleluia. Sabe qual é o destino, queridos? Quando você vai para o livro profético do Antigo Testamento e você faz uma leitura minuciosa de Daniel, e você vai ver Daniel capítulo 2. Ali o rei Nabucodonosor, ele tem uma visão de uma estátua. E Daniel ora a Deus. Deus dá então o diagnóstico, a revelação do que representava aquela estátua. E aquela estátua representava impérios. E é interessante, queridos, que Daniel viu uma pedra cortada sem auxílio de mão humana. Que dava no pé da estátua, representando o ferro e o barro. Escute, o império babilônico já caiu, o império medo-persa já caiu, o império grego já caiu. Está faltando só um império romano que vai cair, porque essa pedra vai vir, querido. Ela vai vir e ela vai dar no pé da estátua, e todos os reinos que não se dobraram a ela, que não se firmaram a ela, vai ruir. Assim é a vida de todos aqueles que não estabelece as suas vidas na pedra angular. Os homens constroem, a pedra angular vem, querido, e com somente um sopro destrói tudo. Os homens confiam em suas riquezas, e vem a pedra angular, só dá um sopro e dissipa tudo. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor têm as suas vidas guardadas nele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Os homens podem tramar, como eu disse, os homens podem pensar que governa, que são melhores do que uns dos que outros. Os homens podem se comunar contra o ungido, mas ele é que governa, queridos. E ele é a pedra que Daniel viu, cortada sem auxílio de mão humana. E está vindo o derradeiro, está vindo o fim. Vocês têm observado tudo o que está acontecendo de ordem profética. Igreja, confia no Senhor. Estabelece a fé naquilo que é inabalável.
Os reinos passarão, impérios vão cair, mas o reino de Deus permanecerá para todo sempre. E nós, querido, ouviremos: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino preparado para vocês. Meu Deus, exaltado é o nome do Senhor. Tem nada de desespero, irmãos, com o que está acontecendo. Nós somos um povo que anda no Senhor. Nós somos um povo que temos a revelação bíblica, fervoroso, cheio do Espírito Santo. E as Sagradas Escrituras afirmam que aqueles que confiam na pedra angular de maneira nenhuma serão decepcionados e confundidos. Essa não é palavra do quê? De comedor de arroz e feijão, não, queridos. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Aleluia. Aleluia. Assim como Moisés, querido, teve a revelação de todo o Pentateuco. Por quê? Porque ele escolheu ficar escondido na fenda da rocha. E Deus, Moisés, né? Já pensou a ousadia de Moisés? Moisés queria ver Deus. Ouviu de Deus: ninguém pode me ver e permanecer vivo, meu querido. Por mais que você seja meu amigo, vamos fazer o seguinte: fica lá na fenda da rocha, escondidinho. Passarei diante de ti e você virá o meu vislumbre. Passarei toda a minha glória diante de ti e você virá o meu vislumbre. Você acha que Moisés escreveu Gênesis como, querido? Escreveu Êxodo como? Porque ele estava ali na fenda da rocha. Eu estou querendo dizer que eu e você, na pedra angular, escondidinho na fenda da rocha, já temos revelação do que vai acontecer, queridos. A apropriação daquilo que o Espírito de Deus ele faz, que é revelar, querido. Aleluia. Pegou? Então se esconda na fenda da rocha. É o refúgio para quem crê, mas é a ruína para quem rejeita. Escute, tudo, mas absolutamente tudo, o que não está firmado na pedra angular, vai ruir. Vai ruir, querido. É tão interessante que Nabucodonosor, ele se achava a última bolacha do pacote. Deus permitiu algo na vida do cidadão. O cidadão de rei, ele foi comer capim. Ele ficou louco. Cresceu as unhas do cidadão igual bicho. E ele se comportou como bicho. Ninguém é maior do que o Senhor, queridos. Ninguém pode contra o verdadeiro Deus. Eu quero declarar sobre as nossas vidas que somente Ele é Deus e o resto é criatividade do ser humano. Somente Ele é Deus e o resto é Baal, é passageiro. Já caiu diante do Deus verdadeiro. E esse é o destino de quem não fundamenta sua vida na rocha. É um destino de tropeço, de ruir. Mas por último, obrigado Espírito Santo. Ponto 4. A pedra angular garante que nós não seremos envergonhados. Aqueles que depositam a confiança exatamente nela. Sabe, queridos,
lutas, aflições fazem parte da vida. Eu não estou aqui para enganar você. Obrigado, querido. O próprio Jesus disse: nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Presta atenção, querido. Quem te resgatou não foi qualquer um, não. Não foi qualquer um. Foi o soberano. Foi o Todo-Poderoso. Foi o Pai da eternidade. Até a eternidade tem Pai. O meu filho às vezes pergunta: pai, o que será da minha vida quando eu crescer? Eu falei: fica calmo, querido, porque o seu Deus já está lá. Você está no tempo de desfrutar. Vai brincar, querido. Vai jogar bola. Vai correr. Vai fazer o que você tem para fazer. Aleluia. O nosso Deus, querido, já está lá. E se nós estamos fundamentando a nossa vida nele, nós não seremos confundidos nem envergonhados. As lutas e os desgastes da vida são temporários. A leve e momentânea tribulação que nós passamos não há de se comparar com o peso. O peso da glória que há de ser revelado em nós. Então nós precisamos de ser fiéis ao Senhor. Fiéis, querido, naquele que é eterno. Fidelidade, não perfeição, fidelidade. Fé, fidelidade. Aleluia. Fidelidade ao nosso Senhor. Isaías também citou esse texto, e é o que o apóstolo Pedro cita: aquele que nele confia jamais será envergonhado. Isso é o que? Promessa, querido. O que a fé em Cristo garante? Garante a coroa da justiça. Garante a honra final, querido. Hoje, nesse mundo contaminado, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, você pode receber afrontas, você pode ter agruras, batalhas, angústias, pode passar medos no teu coração, pode ter vislumbres de dúvidas, mas pela graça dele, o teu coração firmado como âncora, a sua fé nele, vivendo todos os dias. E pasme, o que a Bíblia diz, querido, a respeito dos dias, ou na verdade a respeito do dia? A revelação bíblica é: hoje é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos, pois, nele. Ou seja, é hoje, não é amanhã, é hoje. Por mais dificuldade que você esteja passando, por mais angústias, agruras, hoje, confie no Senhor, coloque toda a sua confiança nele. E uma noite dará testemunha a outra noite. Não adianta você pensar, querido, na semana que vem. Isso vai desgastar você. Isso vai sugar e minar as suas forças.
Obedeça à palavra. Uma noite dará testemunho a outra noite, e a glória de Deus vai inundar a sua vida, e você vai ter força para viver dia após dia, e glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Aleluia! Porque desta forma nós vivemos o que a palavra nos respalda com legitimidade, e Ele vela por cumprir a sua palavra. É dessa forma que Ele nos honra. É dessa forma que Ele estabelece a glória dEle sobre as nossas vidas. Sim, queridos, confiar na pedra angular não vai nos garantir dias fáceis, mas vai sim nos garantir dias gloriosos e um final glorioso. Só tem um lugar para permanecermos até o final. É estabelecendo o nosso coração e toda a nossa fé na rocha, na pedra angular. Ele é inabalável, querido. É por isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras algumas revelações que, quando nós não passamos, nós não temos noção. Quando Abraão vai dar ou oferecer Isaque a Deus, nós não temos noção disso. Quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, alguns de nós aqui nunca passamos pelo vale da sombra da morte. Não temos noção. Mas com certeza alguns de nós aqui já passou por algumas situações. E no final das contas nós vemos que é onde a nossa vida está firmada, fincada, e aonde está estabelecida a nossa fé, é que verdadeiramente vai fazer com que não venha ruir as nossas emoções, corações, a nossa família, os nossos relacionamentos, a nossa casa. Mas é nesse lugar que as coisas vão permanecer. Confie, querido. Confie mais um pouco. Se esconda na fenda da rocha. Esteja com a tua vida estabelecida, firmada na pedra angular, todos os dias da sua vida. Que haja uma remoção nessa manhã, querido, de dúvida, de angústia, que haja remoção de conselhos que não vêm, querido, como conselhos das Sagradas Escrituras. Que haja um alinhamento, querido, como um bisturi bem preciso, uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada venha transpassar, querido, a nossa alma e separar alma e espírito. Venha remover tudo que é almático e venha estabelecer aquilo que é espírito, aquilo que é espiritual, querido. Porque há uma unção, torna a dizer, sobre a tua vida. E essa unção, ela vai te capacitar a viver todos os dias. Escute, igreja, vamos viver tempos maravilhosos, gloriosos. Amém. A fé é a mesma. No lugar que tem que estar é na rocha inabalável. Dias difíceis, complexos, é no mesmo lugar que tem que estar a nossa fé, em Cristo Jesus. Aleluia.